Glória a Deus, aleluia. Como diz nosso pastor Paulo, né? Acho que o pastor Vanderlei hoje me colocou numa cocó. Eu tava ali, meu Deus, como pregar agora? Dá os pulos. Aleluia, meus irmãos, glória a Deus. Mas estamos felizes, estamos alegres com tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, com tudo que Ele há de fazer, com tudo aquilo que Ele já começou no mundo espiritual. Só consegue ver quem está dentro do rio. Você quem está com água no tornozelo, no joelho, não consegue enxergar aquilo que o Senhor já está fazendo. Mas se você está no profundo, você consegue enxergar. Você vê isto, filho do homem, vocês têm que estar na parte profunda do rio. Então eu creio que tem homens e mulheres aqui que irão mais profundo no Senhor. Eu creio que chaves foram viradas, portas abertas, portas fechadas. Algo foi concedido, algo foi privado. Eu creio que o Senhor já fez coisas. O Senhor já moveu o mundo espiritual. E nós devemos tomar posse daquilo que o Senhor já começou a fazer, a sacudir no mundo espiritual. E eu creio que teremos um bairro transformado, uma cidade transformada, uma nação transformada, uma nação avivada. E saiba que esse avivamento, ele começa em você. Esse avivamento, ele começa no íntimo do teu quarto, no teu secreto. E quando eu estava preparando essa palavra, eu já estava me preparando para uma palavra num domingo, que na Ebenezer Paulista, mas o Senhor me colocou na Ebenezer, que é o Maragibe. Já compartilhamos dessa palavra lá. E eu, antes, quando eu estava na preparação dessa palavra, já havia compartilhado com o Paulo. Eu disse: Paulo, eu não sei porquê, eu tenho outro tema, tenho outra mensagem, mas eu acho que eu vou pregar essa palavra paulista também. E quando eu vinha hoje no caminho, na moto com o Magal ali, né, o piloto ali, e eu vinha pensando, né, a respeito da ministração, a respeito da palavra. E o Senhor me falava: a palavra é essa, meu filho, não tem pra onde você correr. E eu me lembrei da nossa semana, da nossa conferência de intimidade, fogo e paixão. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre fogo. Já para iniciarmos bem o nosso final de semana que promete. Você está com expectativas? Aleluia, aleluia. Porque eu estou com muitas expectativas no Senhor daquilo que Ele irá fazer nesses dias, durante esse final de semana. E como eu declarei, o avivamento tão sonhado, o avivamento tão desejado pela igreja, ele começa em nós. Ele começa em você. Começa no seu quarto, começa no seu secreto. Mas vamos lá, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse 3, versículo 18, somente a parte A. Amém? Então diz o seguinte: aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você de fato seja rico. Mais uma vez, aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Aleluia. Glória a Deus. Então, o Senhor já vinha me cutucando, o Senhor já vinha falando comigo a respeito dessa palavra, a respeito desse ouro, dessa compra, desse ouro refinado pelo fogo. E Ele já vinha
falando comigo durante algumas semanas, e eu vinha já pegando um download aqui do Senhor, outra mensagem aqui, e ia anotando tudo, né? Ia mandando tudo para mim mesmo naquele grupinho do Zap que só tem com você mesmo lá. Eu já ia mandando para mim mesmo, até uma noite que estava dormindo com minha esposa e mexendo lá no celular, quando ela viu o clarão, até fazendo o quê? Eu estava mexendo lá, olhando refino de ouro, e o Senhor já começava a falar comigo ali. Só sei que era o Senhor falando, e eu anotando tudo e preparando, já sabendo que vem coisa por aí, né? Vem coisa por aí. Mas enfim, a palavra foi sendo preparada, e nós compartilhamos com os nossos irmãos em Camaragibe, e estaremos compartilhando com a nossa igreja Menezes Paulista hoje. Não vou demorar, não vou me alongar muito, mas como o pastor Paulo disse, como o pastor Vanderlei também falou, vai chegar o tempo que a gente não vai mais se preocupar com o horário, a gente vai só fluindo na presença gostosa do Espírito Santo aqui nesse lugar. E a boa notícia é que amanhã é feriado, né? Então, quem está disposto aí? Tem crente disposto aí? Aleluia. Então, o contexto dessa passagem, Jesus ele se refere à igreja de Laodiceia. Se a gente for voltar alguns versículos antes, Jesus fala a respeito da igreja de Laodiceia, que ele revela um comportamento fora do padrão de ser igreja, um padrão celestial de ser igreja. Revela uma igreja morna, uma igreja satisfeita, quando ela declara: sou rico e estou bem de vida e não preciso de nada. Uma igreja talvez boa financeira, uma situação financeira boa, uma igreja que já estava acomodada com os seus padrões, uma igreja que havia estagnado, não é mais, nem avançava nem retrocedia. Eles estavam estagnados, eles estavam conformados com aquilo que eles tinham. Eles declaravam: sou rico, bem de vida e não precisamos de nada. Talvez uma igreja confinada no navio de prazeres. Eu acho que talvez alguns já tenham assistido esse vídeo da escola de discípulos, que a igreja não é um navio de prazeres, a igreja é um bote salva-vidas. A igreja não é aquela que tem que ficar confinada, mas a igreja é aquela que tem que sair em busca. Igreja para salvar vidas. Não aquela igreja que fica confinada em quatro paredes. Não aquela igreja que fica em um navio luxuoso enquanto as pessoas estão à deriva no mar. A igreja, o chamado da igreja é para salvar vidas. E talvez essa igreja ela estivesse perdido a visão, perdido a essência, de ser igreja, de o que é ser igreja. Que igreja não são essas quatro paredes, igreja é você em movimento lá fora, em busca dos perdidos lá fora. E talvez essa igreja tivesse perdido essa essência, mas pela misericórdia do Senhor, pela grande e infinita misericórdia do Senhor, Deus, Ele dá alguns conselhos por causa do seu amor para com aquela igreja, porque Ele não havia desistido daquele povo. Assim como Ele não havia desistido daquela igreja, Ele também não desistiu de você. Ele não desistiu dos seus familiares, Ele não desistiu dos seus parentes, dos seus amigos, Ele não desistiu. E Ele traz alguns conselhos para essa igreja, do qual eu quero dar destaque apenas para esse conselho, que é de comprar dele ouro refinado no fogo. Ouro refinado pelo fogo. Como o Senhor também declara que eu repreendo e disciplino aqueles a quem amo. O Senhor estava repreendendo, o Senhor estava dando conselhos, o Senhor estava dando uma direção para aquela igreja, porque Ele ama aquela igreja, amava aquela igreja. E hoje iremos falar um pouco sobre esse ouro refinado pelo fogo. A pergunta que fica é: qual é o ouro que nos enriquece? Qual é o ouro que traz riqueza? No
padrão secular, no padrão mundano, o ouro que traz riqueza é o ouro, o metal. Onde quando fala assim ouro, a primeira coisa que vem à mente é a riqueza, é luxo, é status, é posição. Quando fala assim ouro, é Dubai, é aqueles países onde o ouro é em abundância. É a primeira coisa que vem à nossa mente a respeito de ouro, é riqueza. Riquezas materiais. O ouro e o ouro do caráter divino produzido autenticamente é a semelhança de Cristo. O ouro do qual estamos falando é o caráter de Cristo, é a semelhança de Cristo. É nós sermos como Jesus, termos o caráter de Jesus, o pensar de Jesus, o agir de Jesus. É desse ouro que nós queremos falar um pouco. Todos nós desejamos nos amoldar ao padrão divino, ao padrão de Cristo. Todos nós desejamos ter o caráter de Cristo, o comportamento de Cristo. Mas eu não sei se boa ou má notícia, aqui não existe um jeito fácil para isso. Não existe um jeito simples, não existe. Eu posso dizer que é até um jeito prático, mas não é um jeito fácil. Nós termos o caráter de Cristo, comportamento divino. E esse caráter, ele não é dado a nós. Nós compramos. Nós compramos esse caráter. Ah, como assim, Tiago? Com o real tá embaixo, né? Com o dólar, com o euro, como é que a gente compra esse caráter? Como é que a gente compra esse ouro, esse caráter divino? Nós não compramos com a moeda terrena, com o real, com o dólar, com o euro, enfim. A gente não compra com a moeda terrena, a gente compra com a moeda chamada. Eu poderia colocar uma moeda, eu poderia colocar ela cara e coroa, né? A fé e a esperança, a perseverança. Fé e perseverança, essas duas moedas, digamos, moedas correntes. Nós compramos o caráter divino com muita fé e com muita perseverança em Deus. Ele não é dado a nós. Nós compramos com fé e perseverança. E para a gente entender como é executada essa compra, basta a gente nós atentarmos para o processo de como o ouro é refinado, de como se dá esse processo, o processo de refino do ouro. Talvez você até tenha o ouro em mãos, mas está à espera de um milagre para que esse ouro ele seja refinado, esse ouro ele já tenha passado pelo processo de refino. Você espera por um milagre. Mas como o apóstolo Luiz Hermínio já tinha falado umas semanas antes, ele falou novamente nessa conferência, que talvez a gente tenha uva nas mãos e está esperando um milagre para que isso seja transformado em vinho, onde não é um milagre que você precisa de um processo, porque você tem a uva e você só precisa preparar, passar pelo processo para que aquela uva seja transformada em vinho. Agora, se você tem água, você necessita de um milagre para que aquela água seja transformada em vinho. E muitas vezes é aí que a gente esbarra. A gente não quer passar pelo processo. O processo é doloroso, o processo é longo, é muita espera. E a gente corre. A gente bate o pé, a gente corre do processo, a gente não quer passar. Uma geração que tem pressa. A única pressa que essa geração deve ter pela vida do Senhor. Essa que é a verdadeira pressa que essa geração, a pressa que a igreja deve ter é pela vinda do Senhor e não correr do processo. Devemos passar pelo processo. Então, não precisamos de um milagre, sabe? A gente precisa encarar, a gente precisa aceitar o processo. A gente precisa se render ao processo do Senhor. O pastor Juscelio, não nessa conferência, mas ele declarou, e é verdade, na Bíblia tem uma palavra na Bíblia que tem um homem que venceu Deus. Como isso? Um homem que venceu Deus.
Jacó. Ele lutou com Deus e prevaleceu. Mas quem saiu mancando? Jacó. Então, nós vencemos Deus quando nós nos rendemos, deixamos ser vencidos por Ele. Então você precisa se render. Você precisa se deixar ser vencido pelo Senhor, porque o Senhor vai te colocar em processos. E é necessário passar por eles, para que esse caráter, o ouro do qual nós estamos falando, ele seja assim de fato refinado. E você se torne esse ouro refinado pelo fogo. Você compre esse caráter, você compre esse ouro refinado pelo fogo, do qual nós estamos falando. Então vamos direto ao processo do refino do ouro. Então, o antigo processo do refinamento do ouro sempre incluiu fogo. Sempre incluiu fogo. E a Bíblia fala de 3 tipos de batismo: batismo com água para o arrependimento, batismo no Espírito Santo para que você seja cheio, e o batismo no fogo. É nesse batismo onde o crente não diz aleluia, ele diz ai, aleluia, porque vai doer. É nesse fogo, é nesse lugar onde a chapa esquenta. Ela não somente esquenta, mas ela vai mudar o teu estado. Você vai sair de um estado sólido, você vai sair de uma dureza, e você vai ficar em um estado líquido, molinho, molinho. É nesse ponto que o Senhor ele vai te moldar, é nesse ponto que Ele vai te deixar a forma que Ele deseja. Mas para que isso aconteça, a chapa vai esquentar. A chapa vai esquentar. A presença do fogo, ela é totalmente necessária, ela é indispensável para que o ouro possa ser purificado e então ele possa ficar líquido, pronto para ser moldado. É esse fogo, e esse fogo ele pode ser uma tribulação, ele pode ser uma aflição, ele pode ser um sofrimento, uma calamidade, perseguição. Nos últimos dias sobrevirá uma grande escalada de fogo, e você não terá que pensar ou imaginar se vai estar no fogo. Quando ele sobrevier sobre a sua vida, você saberá. Você vai saber quando as temperaturas aumentarem, quando situações, circunstâncias elas sobrevierem sobre a sua vida. E nós na nossa célula, nas nossas células, estamos sendo ministrados pela palavra do Senhor de como nós devemos nos comportar diante de situações. A fé que se revela pela prática da palavra. Então, como eu falei no início, não é fácil, é prático. Você tem que praticar a palavra. Você tem que praticar a palavra. O que é que nós temos feito com tudo aquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações, na nossa igreja, nas nossas células? O que é que a gente tem feito com essa palavra? A gente só tem meditado ali naquele momento, ou a gente tem colocado em prática? Essa palavra tem ecoado durante os dias seguintes, após as nossas reuniões. O que é que a gente tem feito com a palavra? Somos apenas ouvintes? Somos aqueles que meditam na palavra simplesmente ali naquele momento de célula, aquele momento do culto onde a gente escuta uma palavra, onde a gente às vezes a gente até é tocado, mas quando a gente sai ali pela porta, a gente vai no outro dia, já foi. Nós precisamos ser praticantes da palavra. A gente tem que pôr em prática tudo aquilo que o Senhor tem mostrado para as nossas vidas, tudo aquilo que o Senhor tem nos orientado, tem dado direção para as nossas vidas. Desejamos, ansiamos por um avivamento. Sabe, esse avivamento ele não pode roubar o lugar do Senhor. Nós desejamos o Senhor.
desejamos o Senhor, temos que desejar a presença dEle. Isso começa em nós. Esse fogo, Ele quer tirar coisas desnecessárias das nossas vidas. Ele quer tirar todas as impurezas das nossas vidas, para que então sejamos avivados. É nesse estágio que Deus ele muda a tua forma. Aquela forma dura, aquela forma rude, aquela forma fechada, aquela forma onde o eu ainda governa. É nesse estágio que Deus ele te transforma de sólido para líquido. E é nesse ponto que você fica totalmente sensível, totalmente maleável. O Senhor vai fazer a forma que quer. Ele vai te moldar a forma que Ele quer, porque você se encontra no estágio de rendição. Você está molinho. E é ali que Ele vai te transformar. Quando nos sujeitamos, quando nos deixamos ser vencidos pelo Senhor, quando nos rendemos a Ele, é aí que a coisa começa a acontecer. É aí que a coisa começa a acontecer. Ele, literalmente, Ele mexe na sua estrutura. Então, quando nós retiramos o ouro da natureza, normalmente ele vem misturado a terra, a barro, até a presença de outros metais vem lá agarrado nele, vem misturado no ouro. E ao longo do processo de purificação, isso se torna tão exigente, a purificação do ouro, que quando buscamos um ouro puro, até então o mesmo é considerado impuro. Então até o ouro ele é confundido com ele mesmo, com a impureza, pelas impurezas, porque o processo ele é tão minucioso que às vezes ele é até confundido com ele mesmo. O ouro impuro com ouro puro, o ouro refinado. É onde, nesse processo, a gente pode imaginar um manto, uma espécie de capa religiosa. Sabe aquela, às vezes, a religiosidade. São pessoas tão religiosas que acabam confundindo a religiosidade com santidade. Acaba havendo essa confusão da santidade com a religiosidade, com tradições, costumes, liturgias vazias, tanta coisa que o Senhor quer tirar das nossas vidas, sabe? E às vezes essa capa, esse manto, isso acaba confundindo-se com santidade. Mas é simplesmente religiosidade que precisa vazar da tua vida, que precisa cair fora da tua vida. E para refinar esse ouro e separá-lo de toda a impureza, normalmente usa-se o processo de fundição, onde aquece o ouro bruto a altas temperaturas. E isso começa a fazer o trabalho de separação, de purificação do ouro. O ouro ele é mais pesado que as impurezas. Então, conforme o calor intenso vai aquecendo o ouro começa a acumular-se no fundo lá do cadinho, lá naquele forninho. Enquanto as impurezas que são mais leves, elas começam a vir à tona. Elas começam a aparecer, começam a vir à superfície e acaba sendo exposta para então ser removida. Até compartilhei em Camaragibe e compartilho aqui também. Quando eu estudava lá no IF, eu estudava mecânica, aí teve uma aula de fundição onde a gente foi fazer umas tartaruguinhas de alumínio. A gente pegou um monte de alumínio lá, bruto lá, um monte de pedaços de alumínio. A gente foi derreter o alumínio para então fazer lá a tartaruguinha. E quando colocamos lá o metal e começou a aquecer, que o alumínio ele ficou líquido, aí começou a vir subir um monte de impureza, um monte de coisas assim que a gente perguntou ao professor, o que é isso? Ele é escória. Isso tem que ser removido, porque o alumínio, o bom, ele está embaixo.
quando o fogo do Senhor, ele vem, ele chega ali naquela escuridão, ele traz luz. E tudo aquilo que era oculto, não mais é oculto. Tudo aquilo que era escondido é revelado, para então ser retirado de circulação. Foi assim com Acã, no meio da nação de Israel, na moitinha, escondido, né, pastor? Mas o fogo do Senhor chegou e aquilo foi revelado. E aquilo foi tirado de circulação e o povo avançou. Então talvez você não tenha avançado na tua vida espiritual, até no teu trabalho, na tua vida secular, porque talvez coisas precisam ser removidas da tua vida. Coisas precisam ser retiradas da tua vida. Mas para que essas coisas elas venham ser tiradas de circulação, essas coisas elas venham ser expulsas da tua vida, você precisa se render. Você precisa se render ao processo do Senhor. Você precisa se render. Você precisa, Senhor, manda teu fogo, Senhor. Manda teu fogo sobre a minha vida, Pai. Tira tudo aquilo que é lixo, tira tudo aquilo que é escória, tira tudo aquilo que não presta da minha vida, Senhor. Eu me rendo. Talvez seja isso que o Senhor queira tratar contigo nesse final de semana. Nós precisamos nos render ao Senhor. Precisamos nos render ao processo. O verdadeiro cristão não tem medo de fogo, não, irmão. Ele não tem medo de fogo, não. Porque esse fogo do qual estamos falando, ele não vem para te consumir até as cinzas. Ele vem para te purificar. Ele vem para tirar tudo aquilo que é lixo. Ele vem para tirar toda a impureza da tua vida. Ele vem para tirar tudo aquilo que não presta da tua vida, para que então você seja refinado pelo fogo. É nesse ponto que o Senhor ele traça uma linha reta na tua vida. Ele traça uma linha reta e você começa a ver áreas no seu coração, na sua alma, que estão fora do alinhamento do Senhor, fora do alinhamento com os propósitos e com as vontades de Deus. Ao passo que cada vez que vai esquentando, as impurezas elas vão vindo e você, como se você fosse caminhando em uma linha reta, e você vai observando as coisas que necessitam ser largadas, as coisas que necessitam ser renunciadas na tua vida. É nesse ponto. O fogo, ele tem um jeito de transformá-lo em praticante da palavra e não apenas ouvinte. Quando estávamos falando aí sobre os estudos da nossa célula, que tem sido uma série assim extraordinária, tem sido uma série de estudos que tem de fato falado aos nossos corações. Então o chamado é a gente ser praticante da palavra. Quando vem a primeira circunstância, quando vem o primeiro monte, o primeiro Golias, como é que você tem reagido diante de tudo isso? Se falta sabedoria, peça. Se tem faltado sabedoria para lidar com essas situações, peça ao Senhor, que certamente Ele lhe dará. Ele dará a sabedoria para que você possa transpor essa circunstância. E Ele dará a sabedoria para que você passe em meio ao fogo e chegue até o outro lado. Se Ele não te livra da fornalha, Ele te livra na fornalha. Se submeta, aceite o processo. Então temos ainda no processo do refino, temos a fundição centrifugada. É o processo que ele retira todo o ar que possa estar formando ali bolhas no metal fundido. O produto ele ganha maior coesão nesse processo de compactação. Ou seja, a coesão é força de atração entre átomos e moléculas que constituem um corpo. E
e que resiste a que este se quebre. Então, ou seja, nesse processo o Senhor ele vai te tornar mais forte para que você não quebre com facilidade. Ele vai tirar todas essas bolinhas, essas bolinhas de ar da tua vida, para que você seja mais coeso, você seja mais firme e você não se quebre com facilidade. É nesse processo que o Senhor começa a tratar isso nas suas vidas, nas nossas vidas. É aqui que a gente aprende a construir a nossa casa, não na areia, ali onde não tem fundamento, onde não tem raízes, mas sim construir as nossas casas na rocha inabalável, onde podem vir fortes ventos, chuvas, vendavais, tempestades, e aquela casa permanece firme, porque aprendemos a construir a casa na rocha e não na areia, sem bases e sem fundamentos. Como é que você tem agido diante dessas circunstâncias difíceis e distâncias não favoráveis? Meu irmão, se você ainda não passou por esse processo, certamente passará. Porque esse processo é uma prova. O Senhor ele não tenta, o Senhor prova. Isso também vimos na célula. Quem está ligado aí na palavra da célula tem prestado atenção. O Senhor tem falado. O Senhor tem falado à sua igreja. O Senhor tem falado. Sabe, as alianças confeccionadas por esse processo, elas são mais resistentes a quebras. Elas não têm emendas, não têm início e não têm fim. Por isso elas podem ser diminuídas e podem ser aumentadas sem perda. Como é que você tem reagido quando coisas são tiradas de você? E como é que você tem reagido quando você ganha coisas? Paulo declara: digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado, como de ter fome, tanto de ter em abundância, como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo ele não estava preocupado se ele ia ter muito ou se ele ia ter pouco, porque o Senhor o fortalecia. O Senhor era sua força. Então, quando nos submetemos, quando passamos por todo esse processo, a nossa aliança ela fica firme, ela fica inquebrável. Tanto faz termos muito, tanto faz termos pouco, porque eu posso todas as coisas no Senhor que me fortalece. Eu posso todas as coisas. Temos uma aliança perfeita e eterna com Deus. Estamos aliançados, estamos alicerçados nele. Podemos ter nossos recursos diminuídos ou aumentados, mas sem perda da fé e sem perda de perseverança. Certamente virão fortes ventos contra a nossa vida, mas se passarmos por todo o processo dessa compra de ouro refinado no fogo, eles não irão nos derrubar. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Então o recado de hoje é que você se submeta ao processo. Se submeta ao processo de refino, dessa compra de ouro refinado no fogo. Eu queria que você ficasse de pé nessa hora. Eu queria contar uma história. Para que a gente venha adorar o Senhor. E eu passo a palavra para o nosso pastor. Foi uma palavra onde nosso Ministério do Louvor compartilhou algumas semanas atrás, nas nossas devocionais. O pessoal já pode vir. A palavra que a gente compartilhou nas nossas devocionais foram sobre maçãs podres, maçãs ruins. Uma maçã podre dentro
dentro de um barril, uma maçã apenas podre, dentro de um barril com maçãs perfeitas, maçãs boas. O que é que acontece com todas as outras maçãs? Por causa dessa podre, todas as outras apodrecem. Coisa boa. Porque quando aquela maçã Que coisa está maravilhosa. podre, ela libera um gás chamado etileno, que ela acelera o processo de amadurecimento das outras maçãs. Com o resultado de que o barril todo vai ficar apodrecido. Sabe, o rei Manassés foi uma maçã dessa. Foi uma das piores maçãs. Desgraçado. Isso aqui? O barril israelita. Ele praticou feitiçaria, adivinhação, bruxaria, consultou médios e até sacrificou alguns de seus filhos em rituais para apaziguar alguns deuses de quem ele queria aprovação. Manassés, porém, desencaminhou Judá e o povo de Jerusalém a ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. O Senhor falou a Manassés e a seu povo, mas não lhe deram atenção. Mas uma coisa devemos entender: Deus não desistiu de Manassés. Talvez a gente tenha desistido, talvez eu teria desistido, você teria desistido dele, mas Deus não desistiu. Ele continuou insistindo, resultando finalmente ali naquele susto divino, onde Manassés ele foi colocado no fornil, no lugar onde ele pudesse ser derretido. Ele foi colocado nesse lugar. Deus ele permitiu que Manassés fosse levado cativo, arrastado para a Babilônia, acorrentado. Seu estado sólido de rei foi alterado para o estado líquido de escravo, de preso, de cativo. E ficou molinho. Lá ele se arrependeu e lá ele se humilhou diante do Senhor. No seu cativeiro, finalmente ele teve tempo para refletir e orar. Talvez o Senhor tenha te colocado em algumas circunstâncias, talvez o Senhor tenha te dirigido em algumas circunstâncias para que você tenha tempo de refletir e orar. Quando você está dizendo: ei, eu estou aqui. Talvez uma circunstância favorável você não tenha observado o Senhor. Contudo, o amor do Senhor ele é infinitamente. O amor do Senhor é incondicional. E por amor, muitas vezes Ele te leva a essa circunstância para que você pare e olhe para o Senhor. E ouça, escute o Senhor. Então, nesse lugar, Ele teve tempo para refletir, para orar. Ele pôde retornar como rei. E Ele lançou uma reforma espiritual para purgar a adoração a Baal e trazer de volta a palavra do Senhor. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de você. Apenas submeta-se a esse processo no nome de Jesus.